Vamos começar então. Depois o pessoal vai chegando e depois quem não conseguiu acompanhar, porque é cedo, né? Tem gente que tá indo pro trabalho, tá voltando do plantão, tá esgotado, então vai ficar gravado. É só pra gente conversar um pouco sobre proteína plasmática total, sua importância no hemograma. Tá? A gente vai ter uma conversa não tão abrangente, mas o suficiente para entender o porquê dela estar inserida na maioria dos laudos de hemograma. Né? Porque, teoricamente, a proteína plasmática total, ou plasmáticas totais, ela não necessariamente tem que estar no hemograma. Né? E a gente vai explicar o porquê dela ser inserida durante o processo do laudo e qual o custo-benefício disso para a gente, para quem vai interpretar o laudo, para quem precisa do máximo de informações possível para tentar desvendar aquele caso, ou pelo menos elucidar os diagnósticos diferenciais. Então é importante a gente entender que nessa conversa nós vamos direcionar as proteínas plasmáticas totais para o hemograma. Tá? Ela pode conversar com o bioquímico, ela pode conversar com a urinálise, mas hoje ela só vai conversar com o hemograma para que a gente não se estenda muito e que seja um conteúdo interessante para vocês, tá bom? Para que a gente não se perca. Então vamos lá, né? Primeira impressão que a gente tem que ter é sobre a definição do que é uma proteína plasmática total. Né? A gente sabe que existem no plasma mais de 1000 proteínas, né, que são cadeias polipeptídicas de aminoácidos e que elas estão presentes tanto no soro quanto no plasma. A gente vai ver a diferença entre as duas. Né? Para quem está começando, para quem que é estudante, a gente precisa ter a noção do que a gente olha, o que a gente tenta identificar quando a gente mensura no hemograma a proteína plasmática total. Então, a proteína plasmática total, como o próprio nome diz, são aquelas proteínas que estão no plasma. Né? E a gente vai entender que são importantes, cada uma tem a sua importância, obviamente. A gente vai entender que os aumentos e as diminuições dessas proteínas elas podem ser seletivas ou não. O que significa isso? Quando você tem um acréscimo ou um decréscimo das proteínas, de um jeito uniforme, né? Ou seja, a gente vai entender que nós vamos dividir as proteínas plasmáticas em 2 grupos, né? E aí a gente consegue entender melhor até onde esse exame pode nos ajudar num primeiro momento, tá bom? Então, definição é isso, proteína plasmática, obviamente a gente está falando de plasma, porque esse exame que a gente faz e libera no laudo, ele está envolvido durante o processo da própria realização do hemograma. Então, novamente falando, por isso que ele é um exame que tem um ótimo custo-benefício. Tá? E a gente vai entender o porquê. Bom, primeiro de tudo, para a gente começar a conversar aqui e situar todos os veterinários que estão presentes e que vão assistir também, é a diferença entre proteína plasmática e a sérica, tá bom? De uma forma bem grosseira, a proteína plasmática é aquela que mantém a integridade do fibrinogênio, né? Porque na sérica há a ocorrência da coagulação, portanto, há o consumo, né, das proteínas de coagulação, inclusive o fibrinogênio, que é convertido em fibrina para formar lá o coágulo, tá? Então a proteína plasmática nada mais é do que a proteína sérica mais o fibrinogênio. Certo? Então, o que a gente olha, novamente, o que a gente olha durante o procedimento do hemograma, obviamente, é a proteína plasmática, porque a amostra está inserida no tubo com EDTA. E se tem EDTA, é anticoagulante. Portanto, preserva as proteínas de coagulação. Beleza? Bom, e para a gente começar a entender qual é a importância da proteína plasmática total no hemograma, a gente precisa saber quais são os 2 grupos, né, que a gente aloca essas proteínas. Nós temos 2 grandes grupos, que nada mais é do que a própria proteína albumina, sintetizada pelo fígado, e nós temos o outro grupo, que são as globulinas, são alocadas todas num grupo chamado globulina. Tá? Com exceção das imunoglobulinas, grande parte, a maioria das proteínas globulinas são sintetizadas também pelo fígado, e a gente começa a entender o seu processo quando nós temos distúrbios, né, de hepatopatia, cirrose, enfim. Né? Mas, lembrando, imunoglobulinas, aí quem puder participar, são produzidas por quem? Né?
Se o fígado é o grande sintetizador de proteínas e a gente diz que a imunoglobulina não é produzida pelo fígado, quem é que produz as imunoglobulinas? Né? Para a gente entender também o mecanismo fisiopatogênico de algumas doenças, tá? E processos fisiológicos inflamatórios. Né? Quem quiser escrever aí, vamos participar, já que estamos ao vivo. Né? Responde aí, Fernanda. Entrou agora? Já responde. Quem que produz as imunoglobulinas? Vamos ver se a gente vai manter esse silêncio, ou a gente vai quebrar esse gelo, senão a gente toca a aula no silêncio mesmo, tá bom? Pode ter havido um delay aqui, mas não houve resposta, então eu mesmo vou responder para que não fique um hiato muito grande aqui na live. Bom, as imunoglobulinas, elas são produzidas, são proteínas produzidas por linfócitos B, tá? E plasmócitos. Isso, V veterinária, isso mesmo, anticorpos, tá? Imunoglobulinas são anticorpos, produzidos por quem? Por linfócito B e por plasmócitos, tá? Inclusive a gente vai ver que, por exemplo, numa neoplasia de linfócito B ou num plasmocitoma ou mieloma múltiplo, nós teremos aí uma hiperproteinemia absurda, tá bom? Verônica, tá bom, Verônica, agora já entendi aí a ligação. Então, imunoglobulinas são produzidas por linfócito B e plasmócitos e também são chamados de anticorpos, tá? São as proteínas que vão atuar aí na resposta imunológica do animal, beleza? Então, não esqueçam, quando você dosa a proteína plasmática total, você está meio que dosando o somatório de albumina mais globulina, tá certo? Método de leitura. Bom, isso é importante falar, não que você trabalhe em laboratório, mas quando você recebe um laudo com o resultado da proteína plasmática total, a gente tem que entender a metodologia para entender também as limitações, tá? E até onde a gente pode chegar dentro da interpretação, tá bom? Métodos de leitura para a gente dosar as proteínas plasmáticas totais, elas são mensuradas por um aparelhozinho que nós temos no laboratório e que pode, inclusive, ter na clínica, que é o refratômetro. É esse aparelho que vocês estão vendo aí no slide. Ele nada mais é do que trabalha com a dispersão, né, de luz, né, refração de luz. Ou seja, quanto mais soluto num meio líquido, maior é a refração de luz. É assim que trabalha. Quanto mais proteína, vamos dizer, né, solutos, mas a gente está falando de proteína, quanto mais proteína, maior a refração. Portanto, a gente vai ter algumas mudanças no valor de referência ali. Né? Então, geralmente em cães adultos a gente trabalha de 5,5 a 8, tem gente que trabalha de 6 a 8 gramas por decilitro. Mas o interessante é saber que quanto mais soluto nessa amostra líquida, maior a diminuição da luz, né, da velocidade da luz, e portanto há uma refração. A gente entende melhor quando a gente coloca o dedo dentro de um copo com água e você vê que há um deslocamento da imagem do dedo quando está inserido na água. Nada mais é do que a diminuição da velocidade da luz, portanto a projeção da imagem ela fica deslocada, assim como a refração nos dá essa possibilidade de dosar a proteína plasmática total, beleza? Então, o método de leitura para a proteína plasmática total de praxe, ele é feito pelo refratômetro, tá? Não é um método de biureto que a gente utiliza no bioquímico. Ele é feito durante a realização do hemograma, certo? E é uma coisa importante da gente falar, porque a gente inclusive estimula que todos os laboratórios que liberam o hemograma, que também liberem a proteína plasmática total, tá? Porque a gente vai ver, só para vocês entenderem, ela fica lá no hemograma, escondidinha, proteína plasmática total, geralmente costuma chamar mais atenção quando tem uma hipoproteinemia, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação das hiperproteinemias também, tá bom? Às vezes esse valor alterado da proteína plasmática total, ele é o que chama a atenção, né? Obviamente conversando com as outras alterações do hemograma, com o histórico do animal e exame físico, a levantar outros exames complementares que talvez não fossem pedidos, né? Por não ter essa informação ali no hemograma. Então, eu não sei se vocês estão vendo, não precisa se preocupar com a visualização do slide, é só para vocês verem que geralmente a proteína plasmática está inserida num hemograma liberado pelo laboratório, tá?
Então, só para vocês entenderem, gente, o custo-benefício de uma proteína plasmática total no hemograma. Gente, honestamente dizendo, o custo para você liberar esse resultado é zero, tá bom? Você tendo o refratômetro, que você já vai ter que ter, porque você faz urinálise também, o custo é zero. Por quê? Quando você faz o hematócrito, você já centrifuga um tubo capilar e quando você centrifuga, você separa a parte do plasma dos elementos figurados. Então você pode utilizar aquele plasma, pingá-lo no refratômetro e já avaliar a proteína plasmática total. E qual é o benefício? O benefício é mais uma informação importante no hemograma, né? A gente precisa entender que casos de hiperproteinemia verdadeira e hipoproteinemia devem ser investigados, tá? E dependendo de como ele está no contexto do hemograma e da situação daquele animal, ele já levanta possibilidades, certo? Então, ele conversa muito bem com o hemograma, como eu disse no começo, ele também conversa muito bem com a urinálise, ele conversa muito bem com bioquímicos, tá? Mas hoje o tema é sobre a relação dele com o hemograma, certo? Então, só para vocês terem uma primeira informação importante, é como a proteína plasmática ela pode nos orientar dentro de um paciente que pode estar desidratado, certo? Então essa é o primeiro benefício da dosagem de proteína plasmática total. E por que eu coloquei anemias e policitemias? Porque a proteína plasmática, ela nos dá uma orientação, logicamente, quando você correlaciona o estado do animal com o que a gente está vendo no hemograma. Porque, por exemplo, anemias podem ser mascaradas pela desidratação, né? Se você tem uma anemia, você tem uma diminuição do número de hemácias, certo? Portanto, se você tiver um animal desidratado, você, nesse caso, vai ter menos líquido. Você vai ter também, além da anemia, você vai ter uma hemoconcentração por perda de líquido intravascular. E aí o que acontece? Você pega aquele paciente com 37, estou falando do cão adulto, tá? Vai ser sempre a minha referência. 37, 39 de hematócrito, você tem que ter cuidado quando você observa uma proteína plasmática total, 9, 10. Por quê? Isso indica que é uma hiperproteinemia. Essa hiperproteinemia, a gente, quando vai estabelecer uma suspeita, a gente sempre parte do mais simples para o mais complexo. E a situação em que há aumento de proteína, a situação mais comum dentro da clínica veterinária é a hemoconcentração, tá? E muitas vezes provocada pela desidratação, certo? Seja ela por privação hídrica, seja ela por uma glomerulonefrite, tá bom? Uma nefropatia com perda de proteína, enfim, né? Às vezes você tem uma incapacidade dos néfrons de concentrar a urina, no caso do diabético, do animal com piometra, o animal pode desidratar. E o que vai chamar a atenção nessa desidratação? Se o animal tiver anêmico, essa anemia pode ser mascarada, tá? Principalmente as anemias mais brandas, né? E aí você tem que desapegar um pouco dos valores de referência quando você entende que o animal está desidratado, porque a proteína deu alta e o animal apresenta algum estado de hidratação comprometido, certo? Aí a proteína elevou, você sabe que está havendo hemoconcentração. Se está hemoconcentrando, eu posso estar mascarando uma anemia. E por outro lado, se nós temos uma policitemia ou eritrocitose, que seria a palavra mais correta, mas popularmente na veterinária é conhecida como policitemia, se você tem uma policitemia que acompanha uma hiperproteinemia, a primeira suspeita com certeza é a desidratação, certo? E aí a gente tem que entender que essa policitemia às vezes não tem a ver com nenhum distúrbio, né? O que a gente chama de policitemia relativa, beleza? Essa policitemia relativa nada mais é do que a própria hemoconcentração diante de um estado de desidratação. Aí, quais são os casos de desidratação? São vários, né? Até a perda de sangue aguda, né? Se você está perdendo sangue total, você está perdendo também plasma, está perdendo também proteína, tá? Então, alguns casos que podem levar a hipoproteinemia também, mas existem casos, na maioria das vezes, no animal desidratado,
é hiperproteinemia, né, acompanhado ou não, né, no caso de polistemia. Mas, para a gente avaliar quadros de polistemia, a gente sempre olha, quem costuma interpretar laudo diariamente, quando vê uma polistemia, a primeira coisa que ele vai atrás no hemograma é a proteína plasmática total, porque muitas vezes as duas estão aumentadas e isso sugere fortemente a possibilidade de desidratação. Qual a causa da desidratação? Precisa investigar. Tá bom? Mas eu vou olhar com outro olhar para a polistemia que eu estou vendo ali. Beleza? Vocês entenderam essa parte de como a proteína ela ajuda tanto nos casos de anemia mascarada, como nos casos de polistemia relativa, né? Onde a gente tem o caso de hemoconcentração, tá? Onde você vai ter o aumento da população de eritrócito, não pela produção, mas pela proporção. Você está perdendo líquido, o hematócrito vai subir proporcionalmente, tá? Assim como a proteína também. Você está perdendo líquido, vai estar mais proteína concentrada lá, tá bom? Então, primeira função da proteína plasmática total diante de um hemograma, obviamente, é olhar com uma certa parcimônia aí, quando nós temos casos de anemias, né, que não estão explícitas por causa da hemoconcentração, e no caso das polissemias também, em que pode ter uma polissemia relativa. Beleza? Nós podemos também ter alguns distúrbios que comprometem, tá, a proteína no exame do hemograma. Tá? Distúrbios que promovem a perda de proteína do vaso para o meio extravascular, ou pela falta de produção também, que provocam distúrbios edematosos, você pode ter também alguma informação valiosa quando você pede um hemograma e a proteína plasmática total, né? Porque, obviamente, no caso de cirrose, nós podemos ter uma diminuição, né, da produção de proteínas. A Verônica está perguntando se vai ficar gravado. Provavelmente ela está com algum compromisso nesse momento, mas vai ficar sim. Eu sei, eu entendo. O café do veterinário é sempre muito corrido, mas vai ficar gravado sim, tá? Pode ficar tranquila. Você só não vai ter oportunidade de tirar dúvida agora, mas se precisar a gente tira depois, tá bom? Síndrome nefrótica, onde você tem perda, você tem uma nefropatia com perda de proteína, beleza? E aí quando você perde proteína, obviamente é possível que você provoque um estado de alteração na pressão coloidosmótica e também perca líquido para cavidade abdominal, enfim, né? Então, os distúrbios hematosos, eles comprometem, sim, a questão da proteína plasmática total diante de um hemograma. E é importante saber aqui que é um exame, para quem está entrando agora, é um exame que vai te dar uma orientação, mas não vai bater martelo de nada, tá? Assim como o hemograma. O hemograma é um exame de triagem. A gente pode, às vezes, fazer um diagnóstico definitivo pelo hemograma, até consegue às vezes, mas o hemograma é para situar aquele paciente naquele momento. E a proteína vem com essa função também, tá? Então, voltando, distúrbios edematosos, eles podem provocar aí alterações na proteína, né? Tanto por perda quanto por baixa na síntese, enfim, né? A gente vai entender isso daqui a pouco. Outro aspecto importante é a questão das doenças infecciosas, né? Principalmente aquelas que têm curso crônico, né? E aquelas reações no organismo imunomediadas, certo? Como a gente havia falado, a Verônica aqui fica sempre na dúvida entre a definição de polissemia absoluta e relativa. Tá bom. Olha só, Verônica, só abrir uma aspa, um parênteses aqui, porque não é o tema, mas eu rapidamente respondo. A polissemia relativa é aquela em que não há produção de eritrócitos. Não é a produção, não é o aumento da produção de eritrócito que vai aumentar o hematócrito, e sim relativo, como, por exemplo, uma esplenocontração, uma desidratação, tá bom? Não envolve a produção de eritrócito. E na absoluta, sim, há uma produção de eritrócito, aí pode ser uma produção adequada ou inadequada, mas isso aí a gente falou na parte de polissemias, na parte de anemia e polissemia, tá bom? Depois a gente pode conversar melhor sobre essa questão. Então,
a questão das doenças infecciosas, né? Dando um espacinho para a questão inflamatória primeiro, é que, diante do processo inflamatório, nós temos aí uma reação do organismo na tentativa, né, de dar vazão àquela inflamação, né, a resolver aquele processo inflamatório. E aí, o que nós temos? Nós temos aí a produção de proteínas de fase aguda positivas. Quem são as proteínas de fase aguda positivas? São aquelas que são sintetizadas principalmente pelo fígado, tá? Que vão responder de alguma forma no processo inflamatório, tá? Quem são as proteínas de fase aguda positivas? São aquelas globulinas, o fibrinogênio, a aptoglobina, transferrina, ceruloplasmina, proteína C reativa, enfim, nós temos várias aí que aumentam sua concentração no sangue diante de um processo inflamatório. Geralmente, em torno de 1 a 2 dias, você já tem aumento de algumas proteínas de fase aguda positivas, tá? Por outro lado, nós temos aí algumas proteínas de fase aguda negativas. Quem são? São aquelas que que diminuem a sua síntese, tá? Diante de um processo inflamatório. A principal proteína de fase aguda negativa e que pode refletir na proteína plasmática total é a albumina, tá? A albumina é uma das proteínas de fase aguda negativas, ou seja, o fígado diminui a síntese de albumina, tá? Provavelmente para ter mais material para produzir as proteínas de fase aguda positivas. Então, em alguns processos, nós podemos ter hipoalbuminemia, tá? Que pode ou não ser evidenciada na proteína plasmática total. Por que pode ou não? Quando a gente tem diminuição só da albumina, a gente não necessariamente vai ter uma proteína plasmática total diminuída, porque, lembrando, proteína plasmática total nada mais é do que albumina mais globulina. No caso da plasmática, a gente até tem uma questão de fibrinogênio, mas para cão e gato ele não é tão relevante, tá bom? Então nós temos aí principalmente a albumina e a globulina, quando a gente fala de proteína sérica, e a gente abre um parênteses para dizer que quando a gente tem aumento de globulina, aumento de albumina, ele pode refletir na proteína plasmática total sem problema, tá? Então, voltando, a albumina é uma proteína plasmática de fase aguda, né? Uma proteína de fase aguda negativa. Então, por isso que em processos inflamatórios, infecciosos, a gente pode ter uma hipoalbuminemia. Lembrando o quê? Sobre a meia-vida da albumina. A albumina, dependendo da literatura aí, ela tem uma meia-vida de 8 a 15 dias. Tá bom? Então não vai ser uma diminuição imediata diante de um processo inflamatório. Você você diminui a síntese hepática de albumina, mas ainda tem aquela albumina que está circulante. E ela vai estar circulante aí de 8 a 15 dias. Então depois dessa fase é que a albumina começa a decrescer na proteína plasmática total, e aí a gente pode ou não evidenciá-la diante de um exame, tá? Mas aí, no caso, seria mesmo o caso de fazer proteína total e frações, que nada mais é do que dosar a proteína total, dosar a albumina, e pela diferença dos dois, dosar também, ter o valor de globulina, beleza? Então, voltando nas doenças infecciosas mais ou menos de curso crônico, são aquelas em que tem uma resposta humoral, né, a produção de anticorpos. E como a gente havia comentado no começo, quem produz anticorpos, ou melhor, quem produz as imunoglobulinas são linfócito B e plasmócito, tá bom? Então, o que a gente espera, por exemplo, numa erliquiose cursando de forma crônica, uma leishmaniose, né? O que a gente espera dessas doenças infecciosas de curso crônico? A produção de anticorpos contra essas doenças. Só que os anticorpos têm pouca eficiência contra esses parasitos, tá? Então, o que acontece? Mesmo assim, o organismo produz, e isso pode ser refletido na proteína plasmática total, tá? Vários e vários casos que eu peguei de erliquiose crônica, onde a gente já tem inclusive a pancitopenia, anemia, trombocitopenia, leucopenia, a gente tem lá às vezes uma hiperproteinemia. Ah, por que a albumina está alta? Não, né? É porque houve produção de anticorpos, ou seja, a produção de imunoglobulinas, que também são proteínas, vão elevar essa proteína plasmática total. E isso nos ajuda bastante a pensar em doença infecciosa, porque, como a gente sabe, o hemograma ele não é matemático,
né? Então, você não vai encontrar sempre caso clássico de ehrlichiose, por exemplo, crônica, envolvendo pancitopenia. Às vezes só tem uma anemia, às vezes só tem uma trombocitopenia, tá? Vai correlacionar com os exames físicos do animal e vai ver essa proteína alta. Às vezes a gente encoraja a pelo menos fazer proteína total e frações, que aí a gente vai ver o valor certo de albumina e de globulina para ter certeza que é a globulina, né, a imunoglobulina que está aumentando naquele caso, tá bom? Então tem que ter muito cuidado, lembrando que é um exame de triagem também. Então é muito legal quando a gente está suspeitando de Ehrlichia crônica, olhar para a proteína plasmática total. No meu trabalho de mestrado, muitos pacientes com ehrlichiose apresentaram hiperproteinemia, tá bom? Então é um achado bem legal quando a gente está suspeitando de Ehrlichia, leishmania, tá? Outras doenças infecciosas de curso crônico, e a gente chama de crônico aquela que se manifesta por mais de 7 dias, é interessante a gente dosar essa questão da proteína. A Verônica ainda está com a gente, ela fala assim, na verdade, a maioria de hemoparasitose que eu vejo nem tem tanta diminuição de plaqueta. Às vezes, inclusive os hemoparasitos podem estar naquele estágio subclínico, onde a gente não tem nem sinais clínicos e às vezes só uma diminuição discreta de algum parâmetro, né? Seja ele anemia, trombocitopenia ou leucopenia, tá bom? Então, o legal, não na fase aguda, nem tanto na fase aguda, mas na fase subclínica e crônica é bom você monitorar essa proteína plasmática total, beleza? E aquelas doenças imunomediadas, né? A mais famosa é a anemia hemolítica imunomediada, onde há produção de quê? Anticorpos, ou seja, imunoglobulinas contra os eritrócitos, tá bom? Temos os casos também de trombocitopenia imunomediada, que é a TIM, né? Então, houve estimulação para a produção de anticorpos, ou seja, imunoglobulinas, tende a aumentar a proteína, tá? Porque a imunoglobulina também é uma proteína produzida pelo linfócito B e plasmócito que vão elevar em casa. Então, doenças imunomediadas, por exemplo, você tem uma anemia regenerativa, né, o que a gente espera de uma destruição a nível de circulação, tá bom? Você tem uma anemia regenerativa, você tem uma leucocitose, porque uma reação imunomediada é um processo inflamatório contra o próprio organismo. Então, a gente pode ter aí casos de leucocitose neutrofílica, tá? No caso de anemia hemolítica imunomediada, por exemplo, lógico que a gente tem que olhar para a microscopia e tentar evidenciar lá no laudo a presença de esferócito, a presença de hemácias fantasmas, mas o que acontece é isso, a produção de imunoglobulinas contra os eritrócitos. E se há aumento de produção de imunoglobulinas, vai haver também aí aumento de PPT, que são as proteínas plasmáticas totais, tá? Então, doenças infecciosas de curso principalmente crônico e doenças imunomediadas, elas também provocam aí o aumento da proteína plasmática total, é o que a gente chama de hiperproteinemia seletiva. Por que seletiva? Porque não está aumentando a albumina e globulina ao mesmo tempo. Está só aumentando a globulina, a imunoglobulina, e por isso a gente chama de hiperproteinemia seletiva, tá bom? Então, é essa a função da proteína plasmática total, tá? Nos direcionar, conversar, como se fosse uma conversa de bar, na parte do PPT, né? Eritrograma, leucograma, plaquetograma, e ver o que a gente pode tirar daquele contexto. Por isso que é muito difícil, eu vejo nos grupos de veterinário, o pessoal pedindo muito... vocês têm livro de interpretação de exame? Vocês têm livro, vocês têm esquema de interpretação de exame? É muito difícil produzir esse material, porque a interpretação ela vem de um contexto. Então, é muito difícil você simular em resumos a situação individual daquele paciente. Então, a interpretação, ela aborda vários tipos de conhecimento, portanto, elaborar um resumo fica muito restrito o nosso raciocínio. Então, por isso que eu já tentei várias vezes pensar em produzir um material em PDF para que fique fácil de entender, mas não é fácil, tá? Por quê? Tem muitas variáveis. E quando tem muita variável, é difícil você estabelecer um resumo, né? Você tem que fazer um fluxograma enorme, e aí é difícil, tá bom? Então, doenças infecciosas imunomediadas com certeza aumentam a imunoglobulina e vão refletir lá na proteína plasmática total, tá bom?
Não esquecendo aí de casos mais raros, porém significativos para a saúde do animal, é o tal do mieloma múltiplo, tá? E não só o mieloma múltiplo. Para quem não sabe, mieloma múltiplo é uma neoplasia de plasmócito intramedular, tá? Na medula óssea, beleza? A gente não vai ver isso no hemograma, a gente não vai ver neoplasia de plasmócito no hemograma quando a gente está falando de mieloma múltiplo, beleza? O que a gente vai ver, como a gente comentou que plasmócito também produz imunoglobulina, o que a gente vai ver é o aumento, e às vezes significativo, da proteína total, plasmática total, durante o hemograma. Tá? Ou seja, essa neoplasia não vai se apresentar no hemograma, mas a proteína, a imunoglobulina, que é anômala, que ela produz, são as imunoglobulinas só de cadeia leve, elas vão refletir também numa PPT elevadíssima muitas vezes, tá? E às vezes só essa PPT ali, você, tá muito alto e não tem uma explicação muito clara sobre o aumento dessa proteína plasmática tão alto. Vamos pelo menos fazer um mielograma, porque fazendo um mielograma, você tem a possibilidade de visualizar a neoplasia nesse momento, tá bom? Mieloma múltiplo nada mais é do que uma neoplasia de plasmócitos dentro da medula óssea. Nós temos também a neoplasia de plasmócitos extramedular, tá bom? É mais difícil, mas aí sim nós poderíamos até ver plasmócitos circulantes no hemograma, o que não é normal, tá bom? Bom, e outro caso é neoplasia de linfócito B, seja ele linfoma ou leucemia, tá bom? Leucemia de linfócitos B, obviamente. Por quê? Quando você tem uma produção, uma proliferação desordenada desses que produzem imunoglobulinas, vai haver também uma produção desenfreada, sem explicação, de imunoglobulinas, e aí vai ser refletido diretamente lá na PPT. Outro caso em que você olha e não entende, nossa, o que está acontecendo para esse animal apresentar uma proteína tão alta se nem aparentemente ele está apresentando um estado de desidratação e, portanto, eu preciso investigar de onde está vindo essa proteína plasmática total. E aí a gente vai fazer lá as frações, que aí já seria um exame bioquímico, tá? E a gente utiliza o soro, tá? E aí a gente vai ver também uma hiperproteinemia seletiva, porque a albumina não vai aumentar nesse caso. O que está aumentando é o número de imunoglobulina devido à neoplasia, beleza? Então tem que ter cuidado com isso, né? No caso do mieloma múltiplo, ele pode, inclusive, por ser uma cadeia leve de imunoglobulina, ultrapassar a barreira glomerular e provocar uma proteinúria intensa também, tá? Então aí seria mais uma conversa entre hemograma, urinálise, e aí não tem jeito, tem que investigar a medula óssea, tá? Mas perceba como a proteína plasmática total já direciona para um exame que não é corriqueiramente realizado e que exige, né, muitas vezes uma anestesia para obtenção do material, e você não vai fazer isso à torto, né? Mas a proteína está me dizendo que tem algo errado, tá? Aí eu já tenho mais confiança de solicitar um exame como esse, principalmente no animal que não está muito bem, tá? Mas precisa fechar o diagnóstico. Então é importante, no caso de mieloma múltiplo, você investigar a medula óssea porque ele está lá, tá bom? Passando, né? Obviamente seria o mais fácil de entender, no caso de por exemplo, uma hipoproteinemia, é a deficiência na síntese. Quem é o maior órgão responsável pela maioria da síntese das proteínas? O fígado. Então, se você tem algum problema de síntese hepática, você obviamente vai ter uma hipoproteinemia, né? E aí a gente também tem aqueles casos com perda de proteína, né? E aí, quando a gente vai falar de perda de proteína, a gente pode estar falando de perda que a gente chama de enteropatia com perda de proteína, ou seja, você vai perder proteína pelas fezes, basicamente isso, ou há uma má absorção, beleza? E aí você não absorvendo, você também tem problema de perda de proteína. Você também tem a nefropatia com perda de proteína, é quando você geralmente tem glomerulonefrite. E quais são os casos mais comuns de glomerulonefrite? Deposição, né, de imunocomplexos no glomérulo. Tá? Nós temos aí depósito de amiloide, mas não é tão comum como processos que estimulam, né, a formação de complexo antígeno-anticorpo, e esses complexos antígeno-anticorpo, eles têm uma tendência a se acumularem em ultrafiltrados. Então vai se acumular no olho
né, provocando uveíte, vai se acumular na articulação, provocando poliartrite. Nós vamos verificar também a deposição de imunocomplexos também no glomérulo. E aí você provoca, pela uma retração de podócitos, você tem uma alteração ali na estrutura do glomérulo, onde você tem uma perda da capacidade de filtração. E aí as proteínas extravasam para a urina. E se você está extravasando proteína que não deveria passar para a urina, você está perdendo a proteína plasmática também. Então, nefropatia com perda de proteína, é esperado você ter o quê? Né? Uma hipoproteinemia, beleza? E uma proteinúria, né? Por quê? Está perdendo do plasma, do soro, no caso do animal vivo, no plasma, né? E na urina você está perdendo por essa capacidade de atravessar esse glomérulo deficiente, alterado, essas proteínas vão provocar proteinúria com certeza. Tá? Então é uma dicasinha aí para quem está suspeitando de glomerulonefrite, pode, muitas vezes causa hipoproteinemia, beleza? Dependendo do tempo do curso dessa glomerulonefrite, e paradoxalmente, né, ela tem uma proteinúria, ou seja, presença de proteína na urina. Então, hipoproteinemia com proteinúria, provavelmente uma glomerulonefrite. Beleza? No caso, por exemplo, do que a gente falou de mieloma múltiplo, nós teremos uma hiperproteinemia pelo aumento de imunoglobulinas e também uma proteinúria por conta dessa cadeia leve anômala que é produzida pelo mieloma. Tá? Então, nesse caso, hiperproteinemia e proteinúria. Beleza? E outro caso que nós temos perda de proteína, nós temos dermatopatias, né, que podem provocar exsudação exagerada, né, processo de queimadura intensa, processos em que você tem uma exsudação, uma dermatopatia exsudativa generalizada, né, como é o caso, por exemplo, de uma sarna demodésica ou uma demodiciose intensa, você pode ter perda de proteína, tá, pro exudato. E aí você pode levar a uma diminuição da proteína plasmática total. Nesse caso, não seletiva, porque todas as proteínas estão sendo perdidas. Então vai diminuir a albumina e globulina também. Em uma outra live, a gente fala melhor sobre proteína total e frações. O que a gente está tentando limitar aqui nessa live é a questão da proteína plasmática total dentro do hemograma. Tá bom? Como é que a gente pode promover uma conversa que pode levar a interpretações importantes durante o nosso diagnóstico diferencial, tá bom? E aí, vamos lá. Perda de proteína, nós temos aí a dermatopatia, a nefropatia, nós temos a enteropatia, nós temos também casos de vasculite intensa, porque você perde a permeabilidade vascular e você acaba perdendo material, né, proteína também, líquido e proteína, para o meio extravascular. E aí você pode ter uma hipoproteinemia também, tá bom? Diante de processos que provocam vasculite. E aí os principais são mesmo infecciosos, tá? Aí, se você olhar na literatura, Ehrlichia, Leishmania, Babesia, até Hepatosum, doenças de Rangélia, até anaplasma, eles podem provocar vasculite, e aí você tem uma mudança na permeabilidade vascular por conta do processo inflamatório, e aí você acaba perdendo proteína para o meio extravascular. Beleza? Então, nós falamos de deficiência de síntese, perda de proteína. Interferentes. É muito importante falar sobre interferentes, sobre a proteína plasmática total ou proteínas plasmáticas totais. Se a gente está lidando com um método de leitura que trabalha pela refração de luz, alguns interferentes podem comprometer essa refração, tá bom? O principal, lipemia. Né? Por que se pede o jejum dos pacientes que inclusive vão fazer hemograma? Quando possível, tá bom? A gente precisa entender o que é bom senso clínico. Você não vai mandar um animal doente para casa porque ele precisa fazer jejum para fazer um hemograma. Não é assim que funciona. Mas se ele vai fazer uma cirurgia eletiva, tem alguma alteração que o proprietário marcou a consulta para o dia seguinte, já vai de jejum. Por quê? Nesses casos, a lipemia pode impactar. Óbvio que a lipemia já impacta no hemograma por si só.
Quando a gente vai fazer a leitura de proteína, a lipemia com certeza vai superestimar a proteína plasmática total. E quando a gente tem lipemia na amostra, a gente nem consegue confiar muito bem na PPT. Então, quando eu libero o PPT com lipemia, eu coloco bem do lado, assim, hiperproteinemia do lado, amostra lipêmica e 3 cruzes, né? O que a gente fala de hiperproteinemia aí? Porque não é hiperproteinemia, mas a gente não tem como botar aumento de solutos na dosagem, não. Então, a gente vai colocar hiperproteinemia do lado amostra lipêmica. Aí a gente coloca branda, moderado, intensa, leve, moderado, intensa, enfim. Temos que saber que a lipemia ela vai influenciar na PPT. Agora, você pega um hemograma, o animal está com amostra lipêmica, e isso tem que vir no laudo, tá? Amostra lipêmica. E tu olhou uma proteína plasmática total aumentada, já pensa que é a própria lipemia causando isso, tá? A gente não pode tornar um raciocínio complexo se a gente tá olhando e tá vendo ali, tá dizendo que tá lipêmica. Então, ou seja, a gente meio que invalida a proteína plasmática total. Aí, no caso de suspeita, alguma investigação mais a fundo, a gente tem que solicitar outro hemograma contando com o jejum desse animal, tá? Outra consideração é o aumento exagerado de ureia e glicose no sangue, ou seja, azotemia e glicosúria, tá? Não é qualquer azotemia, não é qualquer glicosúria que vai interferir no método de refratometria, tá bom? Mas a ureia lá, acima dos seus 300, a glicose acima de 700, elas podem provocar uma hiperproteinemia falsa, tá? Porque elas vão se acumular numa quantidade que vai comprometer a refração de luz, e esse é o método de leitura por refratometria, tá? O bioquímico ele faz através do método de Biureto, não tem nada a ver com a refratometria. E a refratometria a gente está falando aqui porque é ela que é utilizada durante a realização do hemograma, beleza? Então, hemólise é um outro processo que vai interferir no hemograma, tá bom? Mas, teoricamente, a hemólise ela não interfere na proteína plasmática total. Quem fica com esse abacaxi é o patologista clínico que está fazendo o exame. Por quê? Como que a hemólise vai interferir? Na leitura, porque fica tudo avermelhado. E quando a gente vai fazer a leitura do refratômetro, a gente tem que ver a linha de interseção da refratometria. Quando está hemolizado, o vermelho da hemólise ela acaba impedindo que a gente consiga fazer uma leitura adequada, tá bom? Não é exatamente interferindo na refratometria, e sim na leitura, né? Porque fica avermelhado, o que era para ser translúcido, e aí acaba comprometendo a nossa leitura também. A icterícia, né? A amostra ictérica, ela teoricamente não compromete a leitura de proteína plasmática total pelo método de refratometria, tá bom? Então, é uma consideração que a gente tem que falar. Então, interferente. Bom, mas geralmente em hemólise eu vejo hiperproteinemia, achei que tinha a ver. Olha só, Verônica, eu também pego algumas hiperproteinemias, mas eu jamais poderia dizer isso estando em conflito com a literatura, tá bom? Se a gente for olhar os fundamentos de patologia clínica, que é um dos livros de referência da nossa área, a gente percebe que eles dizem que hemólise não costuma comprometer a leitura de proteína, não na sua refração, mas sim na leitura avermelhada que ela pode provocar. Tá bom? Eu também pego alguns casos de hiperproteinemia em que a amostra está hemolizada. Mas aí também pode haver aquela questão multifatorial. Beleza? Mas enfim, o que pode interferir diretamente na refração? Lipemia, ureia muito elevada e glicose muito elevada. Isso pode interferir na refratometria, elevando lá a PPT. Beleza? Hemólise, essa consideração que eu disse anteriormente, e a bilirrubina, teoricamente em refratometria, não afeta muito, é irrelevante, clinicamente irrelevante a questão da lipemia, da bilirrubinemia. Bom, entendi. Colocamos no laudo que tem plasma hemolizado e o clínico que tem que interpretar. A gente também pode ajudar, né? Em relação à lipemia, essa pergunta que você fez agora. Isso que eu acabei de falar. A primeira interferente que a gente comentou, Verônica, foi a lipemia, tá? A lipemia vai interferir diretamente
na leitura, na refração, tá bom? A lipemia é um dos principais interferentes da proteína plasmática total sob o método de refratometria, beleza? Eu não sei se tu acabou atendendo aí no meio, mas foi a primeira coisa que a gente falou na questão de interferente, tá bom? Bom, e para finalizar, galera, essa live, a questão do hemograma e a proteína plasmática total. A gente percebeu durante a live aí que a proteína plasmática total, assim como o hemograma, é uma informação, libera informações, tá, de triagem, tá bom? Não se diagnostica nada com uma proteína plasmática total aumentada, tá bom? A gente só realiza e libera porque o custo para fazer isso é zero. E muitas vezes a gente tende a fazer uma interpretação melhor quando a gente correlaciona com a proteína plasmática total, beleza? Então, é isso, proteína plasmática total não tem custo nenhum, agrega na nossa interpretação, pode ser liberado no laudo do hemograma, apesar de teoricamente não fazer parte do hemograma, muitos laboratórios, inclusive o meu, liberam proteína plasmática total, porque pode ser aquele diferencial para você solicitar um exame complementar. Então, muito cuidado com os interferentes, com a hemoconcentração, tá bom? Porque a partir disso, eliminando esses interferentes, a questão da desidratação, a gente pode começar a pensar em alterações, distúrbios que provocam o aumento de determinadas proteínas ou a diminuição. Professor, pode mandar uma pergunta depois aqui no inbox? Claro, tá? Pode mandar, mas se você quiser perguntar agora, também não tem problema nenhum, tá bom, Verônica? Então, não sei se vocês participaram desde o começo, essa live ela vai ficar gravada, tá bom? Vai ficar lá na postagem do Instagram, tá? E eu vou também subir ela no YouTube para que a gente consiga fazer um arquivo legal, beleza? Então, adoro suas explicações e conhecimento. Top mais uma. Vou rever tudo novamente depois. Beleza, vai ficar disponível mesmo, tá bom? Eu não sei que horas são, se vocês puderem me dizer. Devia estar com um relógio aqui agora, mas eu não me toquei de que o meu relógio está no celular e o celular está preso ali para que vocês consigam ver também esse direcionamento que eu coloquei para vocês, tá bom? Eu não sei quanto tempo foi. Um beijo, Adriele, agora formada, já está no mercado de trabalho, minha colega, admiro muito o trabalho dela, sempre foi muito competente. 8h50, óbvio, ótimo, né? Porque era para ser só meia hora, maravilhoso. Então, se vocês tiverem outra dúvida, assim como o pessoal já mandou uma porção de possibilidades de novas lives, a gente, sexta-feira que vem, se tudo der certo, a gente mantém o café com exame, 8 horas, e quem não puder, né, quem tiver a vida de veterinário, que é corrida, né, muitas vezes eu pensei 8 horas justamente porque às vezes está se deslocando para o trabalho, ao invés de ficar subindo conteúdo de entretenimento, a gente tem uma chance de conversar. E para quem não vai ter tempo mesmo, aquela questão de ver depois. Beleza? Então, um beijo para a Laís, que está também nesse projeto do Lab in Classroom, ela está me ajudando bastante. E eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira live. Compartilhem, né? Se vocês forem de laboratório, compartilhem com os clínicos, que é o alvo dessas conversas, tá bom? O patologista clínico ele tem a obrigação de saber interpretar para fazer essa discussão clínica, mas o clínico também tem que ter um olhar sobre os exames laboratoriais, um olhar interpretativo importante, tá bom? Para a gente não tomar procedimentos terapêuticos inadequados ou acabar tendo um raciocínio clínico incoerente com os achados porque faltou uma pequena informação ali. Então, fica aí a primeira live, espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a página, a gente vai tentar postar diariamente algumas coisas. Então, conta com a gente aí, a intenção é ajudar, a live vai ser sempre aberta para o público, tá? Quem quiser participar ao vivo, fazendo perguntas, assim como a Verônica fez, mas quem não puder, também vai ficar aí com mais um material da nossa página, tá bom? Muito obrigado, galera, vou encerrar a live, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço aí para vocês.